como é o mecanismo de contato interior. No que diz respeito à humanidade da superfície da Terra, em geral o registro do contato com os planos sutis ainda se mescla com as tendências psíquicas do indivíduo. São muito raras, ou praticamente inexistentes, comunicações por via subjetiva sem que se miscuam elementos pessoais. Há até mesmo casos em que as experiências são produzidas por desejos subconscientes e construídas com o material disponível no plano astral mental coletivo e no próprio universo do ser. Esse tipo de vivência, embora se passe em planos além do físico concreto, não tem valor evolutivo, pois confirma estados que fazem parte do patamar vibratório em que ele se encontra, e normalmente não estimula a ultrapassá-lo. Com o desenvolvimento da consciência de um indivíduo ou de um grupo, o mecanismo de contato interior passa por transformações. O modo como a energia do mundo intangível chega aos núcleos materiais vai mudando à medida que os seres avançam e se elevam. Quando essa energia se manifesta, considera a necessidade de cada partícula, de cada grupo e de cada conjuntura, por isso, o relacionamento com ela pode dar-se em diferentes níveis, independentemente do plano em que sua fonte se mantém. Há contatos astrais resquícios da experiência no período Atlante em que tanto um ser desencarnado e preso nas esferas psíquicas da Terra quanto uma forma pensamento podem conectar-se ao plexo solar do indivíduo e a partir desse chakra usar o seu mecanismo da fala para comunicar-se. Isso ocorre à revelia da pessoa, e é mais comum naquelas fortemente polarizadas no nível emocional. Simbolicamente falando, nelas o plexo solar funciona como cérebro. Contatos desse nível apresentam-se também de outros modos, e são em psicologia esotérica denominados telepatia de plexo solar. Além de comuns em seres humanos emotivos, fazem-se notar no reino animal. É essa espécie de telepatia que, por exemplo, conduz uma manada ou uma multidão a reações coletivas primárias de pânico, de agressividade ou mesmo de euforia. O ser que se encontra nessa etapa evolutiva poderá erguer-se a patamares superiores indo em busca da própria essência, desapegando-se das formas que a revestem e transcendendo as interações com o plano astral. Para isso deverá desenvolver qualidades básicas que o conduzirão a um relacionamento elevado tanto com os mundos formais quanto com os sutis, entre elas estão a entrega e o despojamento, que se podem aprofundar progressivamente. Todas as vivências do indivíduo devem ser tomadas por ele como degraus para estados de consciência mais altos. Isso é possível sempre que há pureza de aspiração e de intenção, já que tal pureza evita a perpetuação de experiências que trazem compensações para o ego, mas que por não terem a energia da alma presente constituem obstáculos, ladeira acesa. Outro contato com impulsos sutis é o que se estabelece no ser prestes a ter sua personalidade integrada. Dá-se por intermédio dos centros ajnais e laríngeo, ativos em certo grau ao se atingir esse patamar vibratório. O ser permanece consciente da experiência, e pode ou não permitir que a conexão se consume. Normalmente o contato transcorre no plano mental concreto ou abstrato e, nesta época, pode contar em parte com a atuação do centro cerebral direito, que principia seu despertar. As transmissões, nesse caso, são mais puras do que as do nível anterior, porém ainda sofrem interferências do material contido nos corpos mental, astral e etérico do indivíduo contatado e das formas do pensamento coletivo. Nesse nível incluem-se a telepatia mental e primórdios de uma telepatia superior. Entre almas, muitos seres estão se aproximando conscientemente do mundo sutil que circunda e permeia a esfera concreta da Terra.
Isso é uma dádiva e ao mesmo tempo um desafio, pois interagir com esse mundo requer a capacidade de tocar e canalizar o fogo espiritual sem ser por ele queimado, que não se consegue, e a própria vibração se opuser às transformações que ele provoca. Embora as formas de contato descritas sejam relativamente comuns, há nesta época possibilidades mais avançadas para os que buscam o relacionamento com os níveis sutis, a identificação com fontes libertas da ilusão material e a unificação com elas. Isso se dá, todavia, por determinação interna e não pela força de vontade do ego humano. Nesse tipo de contato, a fonte transmissora dos impulsos polariza-se em níveis superiores ao intuitivo, além dos planos etérico, físico, astral e mental. Por ser de natureza mais elevada, tal contato efetiva-se num processo interativo, de comunhão que é facultado pelo segundo raio. As consciências que dele participam fundem-se, compondo uma rede cujo ponto terminal é o cérebro físico do ser encarnado. Essa comunhão tem como base os centros do consciente direito, e permite que os corpos do ser manifestem a energia irradiada pela fonte interna sem qualquer modificação de postura ou de voz, frequentes em contatos de nível astral. Trata-se de uma união na qual a vida única se exprime sem divisões. O impulso interno pode desse modo imprimir-se diretamente no cérebro e exteriorizar-se sem que o corpo mental interfira. É, portanto, um mecanismo bastante puro, considerando-se o atual grau evolutivo da humanidade da superfície da Terra. Realiza-se por meio do corpo de luz, no nível espiritual, e do corpo monádico, no nível monádico, e por isso não é denominado telepatia, pois nesses âmbitos a separação entre transmissor e receptor é transcendida e há tão somente um estado sublime de unificação na Terra. Até agora estiveram atuantes 7 dessas expressões, raios. 1. Vontade-poder. 2. Amor-sabedoria. 3. Atividade inteligente. 4. Harmonia e equilíbrio. 5. Ciência concreta. 6. Devoção e idealismo. 7. Ordem e organização. Outros raios, mais sutis, começam a permear a vida material do planeta e a revelar-se. Evidentemente, em todos esses tipos de contatos são possíveis inúmeras gradações. Podem ocorrer em qualquer momento, inclusive durante o sono ou no período entre o sono e o estado de vigília, período em que a consciência passa pelos sucessivos níveis sutis para voltar a polarizar-se no mundo concreto. Ao atravessar esses níveis, poderá ser influenciada pelas suas vibrações ou captar o que neles acontece. A hierarquia não se manifesta simplesmente para transmitir dados ou informes. Visa impulsionar a transformação da vida, a elevação da existência planetária. Os seres contatos são estimulados a renunciar a expressões fenomênicas dos mundos superiores e abrirem-se cada vez mais a um relacionamento desprovido de formas, assumindo em seu cotidiano as mudanças requeridas para a evolução.